Meus irmãos, que bom podermos estar juntos nesta noite mais uma vez e podermos refletir na palavra de Deus. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 18. O livro de Gênesis faz parte do bloco chamado de Pentateuco, que envolve os 5 primeiros livros da Bíblia, onde Deus se revela ao homem, a partir do Gênesis, desde a criação, onde a Bíblia traz a realidade humana da queda, do pecado, do distanciamento de Deus, e onde Deus vai traçando uma história para mostrar o plano de redenção dele para o homem a partir de uma família, a família de Abrão, e Deus vai levando adiante este plano, executando este plano, até que ele vai se culminar com a chegada de Jesus no mundo. Então eu quero nesta noite pensar com os irmãos, à luz da realidade do Gênesis, na pessoa de Abraão, como um chefe de família, como um homem comprometido em estar diante de Deus em oração, por ele, pela família, pela cidade. E a gente vai ver em Abraão que ele se torna uma fonte de inspiração para aquilo que nós temos hoje, tanto no Oriente como no Ocidente, em termos de orações. Porque Abraão é alguém que mostra pelo exemplo de persistência diante do Senhor, como ele pôde se colocar diante de Deus como intercessor por um povo, por uma cidade. E a primeira referência que nós vamos ter na Bíblia de alguém nessa atitude de oração e de se colocar diante de Deus e pedir insistentemente para que Deus realize algo, é o exemplo de Abraão. E aí nós vamos perceber que, por conta do exemplo dele, vocês têm descendentes, por exemplo, de Abraão, pelo lado de Ismael, que são os muçulmanos, que têm a prática da oração como algo nas suas vidas e o fazem em qualquer lugar de forma muito regular. E aí você tem no Ocidente aqueles que são os cristãos, na sua maioria, que seguem a oração como um padrão de vida também, que ele é fortalecido depois pelo modo como Jesus enfatiza a oração, mas que Abraão se torna uma fonte de inspiração tanto para muçulmanos como para cristãos. Portanto, tanto no Oriente como no Ocidente, ou no Oriente Médio ali, nós temos o exemplo de oração a partir da pessoa de Abraão. No entanto, eu devo dizer que, ainda que nós tenhamos essa consciência do valor da oração, seja para a nossa individualidade, seja para a nossa família, ou na importância que é orar pela cidade, ainda que tenhamos esse entendimento, eu quero dizer que nós temos sido negligentes para com a oração. Eu acredito que cada um de nós precisa fazer uma autocrítica e perceber o quanto nós temos negligenciado a oração. Se nós formos olhar para a oração naquela perspectiva que o profeta Jeremias fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, nós haveremos de concordar conosco mesmos que a oração que fazemos hoje, ela fica muito na superfície. E muitas vezes nós não lutamos diante de Deus, nós não pedimos de todo o nosso coração, nós não pedimos de todas as nossas forças, nós não o buscamos de todo o nosso entendimento. Às vezes, a oração faz parte das nossas vidas como um desencargo de consciência. Aquela oração fugaz que se faz quando se levanta, quando se faz isso, ou quando se vai dormir, ou na hora da refeição, mas talvez poucos de nós estejamos cultivando a prática da oração fora desses momentos, e alguns talvez já tenham perdido até o hábito de fazê-lo nesses momentos também. Então, é importante nós olharmos o valor e a importância da oração, mas também fazermos uma autocrítica quanto ao modo como temos negligenciado a oração.
E eu diria também que a oração não é o programa que mais atrai na igreja. Um exemplo disso, as nossas reuniões de quarta-feira são as menores reuniões da igreja. E a reunião de quarta-feira é o nosso encontro de oração. As nossas muralhas de oração que acontecem na segunda sexta-feira do mês, e próxima sexta nós vamos ter a muralha de oração. Não é o programa que mais atrai gente na igreja. Então, eu posso dizer que, de fato, temos sido negligentes quanto à oração. Nós precisamos, então, rever isso e mudar nossa postura quanto à questão da oração. Estes exemplos, meus irmãos, eles não acontecem somente na nossa igreja. Exemplos de falta de priorização da oração é algo que se repete também na experiência de outras igrejas, e os irmãos certamente conhecem essa realidade. Então, na prática, nós precisamos perceber que a oração ela tem o seu valor, tem a sua importância, mas há uma negligência da parte dos cristãos quanto ao cultivo da oração como algo sistemático na nossa experiência pessoal. Nós precisamos, então, refletir sobre isso e mudar o modo como nós lidamos com a oração. Então, eu quero, nesta noite, conversar com os irmãos sobre levantando famílias de oração. Levantando famílias de oração. E o nosso texto está em Gênesis 18, de 16 a 33. Eu começo com o verso 16, dizendo assim: quando aqueles homens, aqui nós temos a realidade de Abraão intercedendo por Sodoma, e este momento aqui está falando daquele momento que os anjos de Deus aparecem para Abraão e estão ali num diálogo com Abraão. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Parece que nós estamos tendo aqui um diálogo triunitário. Parece que a Trindade está dialogando consigo mesma. É como se Deus e os anjos aqui, que estavam de forma imanente ali, presente diante de Abraão, estivessem dialogando, e a gente pode ler aqui como um pensamento de Deus em voz alta. Diz a palavra, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Parece que alguém pensando consigo mesmo naquilo que iria fazer e como iria lidar com aquela situação. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, Deus já estava vendo o futuro de Abraão. E nele serão benditas todas as nações da terra. Deus já estava vendo Abraão como alguém que seria bênção para as nações, e o nome dele seria referenciado como alguém que haveria de abençoar as nações. Então eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro aspecto na nossa reflexão. Famílias de oração têm Deus como interlocutor. Famílias de oração têm Deus como interlocutor. São pessoas que têm uma intimidade com Deus para Ele dizer para essa família o que Ele está pensando fazer. Hoje pela manhã, a nossa escola bíblica estudou sobre dons de profecia. Às vezes, Deus traz revelações ao seu povo daquilo que ainda está por acontecer, porque Deus goza de uma intimidade com algumas pessoas, ou algumas pessoas gozam de uma intimidade tal com Deus que Ele tem o prazer de fazer dessas pessoas seus interlocutores, ou como que dialogar, ou como que revelar a essas pessoas aquilo que Ele está por fazer. Abraão ocupa esse lugar de ser um interlocutor. Nós precisamos ter famílias em que os chefes sejam chefes de família de oração. E chefe de família aqui pode ser aquela família que é comandada pelo homem ou aquela família que é comandada pela mulher. Tem famílias que na realidade não tem mais o homem na referência do lar e a mulher é quem comanda.
Então nós precisamos ter chefes de família que tenham essa interlocução com Deus. E eu estou falando de ter intimidade com Deus, de ter relacionamento com Deus, em que esse chefe, esse homem ou essa mulher, seja uma referência para a família de alguém que fala com Deus. Quando os seus filhos observam o seu exemplo dentro de casa, eles veem em você, pai, em você, mãe, alguém de oração. Se eles não estão vendo isso, eles precisam passar a ver. Porque esse é o tipo de coisa que você vai ensinar não mandando fazer, mas é o tipo de coisa que você vai ensinar sendo exemplo, sendo referência. Eles precisam ver você orando, eles precisam perceber que você tem um tempo com Deus, e aquele tempo é prioritário. Naquele tempo eles aprendem a respeitar você na sua oração com Deus. Naquele tempo eles vão aprender a não lhe interromper. Naquele tempo você vai aprender a desligar o seu celular. Você vai aprender a diminuir os ruídos da sua casa. Você vai aprender a entrar no seu quarto de guerra, no seu lugar de oração. E a sua família, o seu filho, o seu esposo vai entender: papai está orando, mamãe está orando. Esse é o tempo que ele tem com Deus. Precisamos de pessoas que tragam em si mesmos essa referência. Abraão nos inspira quanto a isso. No verso 19 a palavra vai dizer: porque eu o escolhi. Deus escolheu Abraão para que ordene aos seus filhos, para que seja um exemplo para os seus filhos, para que oriente os seus filhos, eduque os seus filhos no caminho do Senhor, para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Nesse diálogo que o Senhor está tendo consigo mesmo, ele traz à memória aquilo que já havia feito. Escolheu um homem, e a partir deste homem, ele haveria de formar uma geração de pessoas que aprenderiam a andar no caminho do Senhor, que aprenderiam a viver um padrão de justiça, que aprenderiam a fazer o julgamento correto das coisas. Deus, na realidade, poderia escolher anjos para vir aqui e dizer: olha, eu quero que vocês vão lá e ensinem aos homens isso. Mas como nós dissemos no domingo passado, Deus escolhe homens para realizar os seus planos. Famílias de oração se tornam exemplo e inspiração para outros. Famílias que oram, elas se tornam exemplo, elas se tornam inspiração para outros. Abraão aqui se torna um exemplo no temor do Senhor, na prática da justiça e no juízo justo que reflete o caráter de Deus. É o que o verso 19 está nos dizendo: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Você com isso já se dá conta que quando Deus te coloca como líder dentro de uma casa, Ele quer que você seja não apenas um mantenedor, Ele quer que você seja não apenas a pessoa que vai colocar o pão na mesa. Alguns homens entendem que a sua responsabilidade é colocar o pão na mesa e pronto. Foge a responsabilidade de dividir a tarefa da casa com a mulher, foge a responsabilidade de educar os filhos com a mulher, deixa a responsabilidade só para a mãe, foge as responsabilidades de assumir as dificuldades da casa e da família. E eu quero dizer para os homens que assim se comportam com isso, é uma atitude extremamente egoísta. Você acha que você é o centro do mundo, e que você colocando pão na sua mesa, você atende todas as necessidades da sua esposa, da sua família, do seu lar. Não. Você precisa entender que você deve ser um padrão de referência, um padrão de referência de respeito, de trato respeitoso para com a mulher, de amor para com a família, de cuidado para com os mais frágeis. Você precisa ser uma referência de alguém que o filho vai olhar e vai dizer: quando eu crescer eu quero ser alguém parecido com meu pai. Quando eu crescer eu quero ser alguém parecido com a minha mãe. Famílias de oração se tornam exemplo e inspiração para outros. Inspiração no temor do Senhor.
Temor do Senhor é algo que se ensina. Temor do Senhor é algo que a gente vive para ser referência para os nossos filhos. Caminhar com Deus é algo que se aprende não só trazendo a igreja de 8 em 8 dias no domingo, numa hora da semana. Mas temor ao Senhor é algo que se aprende em casa, vendo o pai e a mãe andando no caminho do Senhor. Na prática da justiça, diz o texto, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. Justiça é próprio do caráter de Deus. Então, aquele que quer ser justo, quando ele o faz, ele está procurando ser parecido com o Senhor. Da mesma forma, no aspecto do juízo, o caminho do Senhor, a prática da justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus está dizendo aqui, eu tenho uma aliança com este homem, com este povo. Se ele andar neste caminho, eu vou dar aquilo que eu prometi. Nós hoje usamos muito a questão da contrapartida, não é? A questão, quando você quer dar algo, espera ter uma contrapartida. Deus espera que os seus filhos lhe sejam fiéis, que os seus filhos lhe sejam tementes, que os seus filhos lhe sejam obedientes, para que ele esteja concedendo a esses filhos aquilo que eles têm pedido. A partir do verso 20, a palavra vai dizer, então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Aqui parece que Deus está dizendo o seguinte, olha, eu estou ouvindo muita coisa a respeito das maldades de Sodoma e de Gomorra. Mas em lugar de eu continuar ouvindo, eu vou descer para ver em loco se o negócio é assim mesmo. E aí Deus manda os anjos para virem, para estar aqui entre os homens e observar o que está acontecendo. E aí esses anjos estão conversando com Abraão, dizendo, Abraão, Deus nos mandou destruir Gomorra, Sodoma, aquela região ali, que era uma região próspera, era uma região farta, rica. Há um canal bem interessante no YouTube chamado Israel com Aline, que se você parar para ouvir alguns dos vídeos que essa moça produz, ela é brasileira, mas de origem judaica, e ela está em Israel, e ela vem da linhagem lá de Arão, dos sacerdotes, e ela faz um trabalho lindíssimo de mostrar ao mundo aquilo que é o Israel numa perspectiva bíblica. E ela tem um dos vídeos que ela traz essa região, que foi Sodoma e Gomorra, e que a Bíblia fala que no passado era uma região próspera, rica, de muitas fontes, de muita riqueza. Ezequiel vai nos falar sobre isso. Mas aquele lugar hoje, o que você encontra são sinais e vestígios de fogo. Sinais e vestígios daquilo que a Bíblia vai chamar do enxofre que ficou daquela região depois do fogo que consumiu aquele lugar. Então é interessante você acompanhar alguns desses vídeos e ver como eles vão confirmando o relato bíblico. Então, o Senhor está dizendo, eu estou ouvindo falar do clamor. As maldades que estão acontecendo em Sodoma e Gomorra, o mal que está no coração das pessoas, os atos de injustiça e de perversão e de iniquidade estão chegando a mim. Mas eu vou descer para ver se é assim mesmo. E aí o texto diz que isso vai acontecer, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Meus irmãos, família de oração, elas trazem à luz o pecado que está encoberto. Quando as famílias oram, a luz do Senhor está irradiando aquele por quem a família está orando. Se você está orando pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua casa, e você está clamando a Deus, então aquilo que é de pecado encoberto, em algum momento vai vir à tona. Por isso que
há certos comportamentos na vida de um cristão que são incompatíveis com o caráter de um cristão. Um cristão que se diz fiel à sua esposa, mas comete ato de traição, em algum momento isso vai vir à tona. E em algum momento isso vai desestabilizar a sua família. Não vale a pena você ceder ao prazer, que se torna fugaz, momentâneo, e colocar em risco a felicidade. Porque o que lhe faz feliz é estar ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, ao lado da sua família. Isso lhe faz feliz. Quando você busca uma relação fora desse ambiente, você está buscando uma relação de prazer. E o prazer necessariamente não traz felicidade. Uma coisa é você viver a felicidade, outra coisa é você correr atrás dela em nome do prazer. A pessoa que se torna um dependente, um viciado, ele está buscando um prazer. Às vezes ele quer encontrar a felicidade e ele corre atrás dela, e quanto mais ele corre dessa forma, mais a felicidade se afasta dele. É preciso então ver que há uma coerência que se espera entre a vida cristã e aquilo que nós devemos viver neste mundo, é aquilo que a palavra nos ensina. Família de oração traz à luz o pecado encoberto, seja na vida das pessoas, seja na vida da cidade ou no ambiente da gestão pública. Daí porque nós precisamos orar para que Deus traga à tona aquilo que de errado está acontecendo, que deve ser consertado. Nós vamos perceber, meus irmãos, olhando para esse texto, que Sodoma e Gomorra viviam uma realidade de muita putrefação moral, viviam uma realidade de pecado profundo. Ezequiel capítulo 16, versos 49 e 50, e também o verso 56, vão nos trazer um pouco do que era a realidade de Sodoma e, consequentemente, de Gomorra também naqueles dias. Diz lá em Ezequiel: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. O Senhor está falando aqui no contexto de mostrar ao povo de Judá como eles estavam indo pelos mesmos caminhos e pelos mesmos erros. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Cometeram injustiça, praticaram atos de injustiça, mas nunca ampararam os pobres necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. O Senhor está falando. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Não é fato que, se nos dias do seu orgulho, você usou o nome de sua irmã Sodoma como provérbio, e aí continua falando e faz aquela pergunta que provoca no seu interlocutor a sua reflexão. Não é fato que nos dias do seu orgulho você usou o nome de sua irmã como Sodoma como provérbio? Ainda hoje, muitas vezes, Sodoma é sinal de provérbios, é usado como provérbio. Sodomia, por exemplo, é um termo que vem dessa cidade. Então, o texto está dizendo em Ezequiel que houve abominações diante do Senhor, além de algumas coisas que foram aqui nominadas, como o orgulho, né, a arrogância, a injustiça, mas houve atos abomináveis. Aí quando você vai para Gênesis 19, 4 a 5, todo o capítulo 4 vai lhe mostrar isso, você pode perceber um pouco de que atos abomináveis são esses, que o profeta Ezequiel lá na frente vai falar. Gênesis 19, 4 e 5 diz assim, mas antes que eles se deitassem, aqui nós estamos naquele contexto de Gênesis 18, em que aqueles homens estão na presença de Abraão, e esses homens saem da presença de Abraão e vão para Sodoma. Então o capítulo 19 mostra eles entrando em Sodoma, e eles querem dormir na praça, aqueles homens, os anjos do Senhor querem dormir na praça, mas aí vem o verso 4 que diz, mas antes que eles se deitassem, aqui eles já estão na casa de Ló, que insistiu para que eles entrassem na casa de Ló. Antes que eles se deitassem, os homens
daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Os atos abomináveis que Ezequiel se refere, aparece aqui em Gênesis 19 como atos de abuso sexual que os homens daquela cidade queriam cometer contra os anjos de Deus que ali estavam, e que eles não tinham a percepção que eram anjos de Deus. Para eles, eram homens que estavam visitando Ló. E diz o texto literalmente que os homens, tanto jovens, moços como velhos, se juntaram e queriam abusar dos homens que ali estavam na casa de Ló. Eles não sabiam que se tratava de anjos. Ló se colocou na porta e tentou dialogar com eles, dizendo: não façam isso, não façam isso. Ló chegou a oferecer as filhas dele para que aqueles homens saciassem o seu prazer. Mas eles queriam saciar o seu prazer numa relação com os homens, com os anjos de Deus que ali estavam. E Ló se coloca na porta, mas eles então tentam atropelar Ló. E aí os anjos do Senhor estendem as mãos e os cega. Gênesis 19 fala sobre isso, você pode ler. Os cega, e eles ficam sem enxergar, sem ver, e eles não conseguem encontrar a porta. De modo que Deus intervém para livrar daquele ato abominável. E Ló e a família estão lerdando para sair da cidade, ainda querem levar algumas coisas que lhes são preciosas, e os anjos estão insistindo: vamos logo, e eles estão retardando até que eles os pegam pelas mãos e puxam colina acima. E aí você conhece aquela figura de que a mulher de Ló estava lá, caminhando colina acima, em lugar de olhar adiante, ela ainda fica com saudade da sua cidade que ficara para trás, e ela olha para trás, e ela se transforma em quê? Em uma estátua de sal. O fato é que famílias de oração, elas trazem à luz o pecado que está encoberto. Abraão orou por aquela cidade, intercedeu a Deus por aquela cidade, e a gente vai perceber que Deus usa de misericórdia, salvando apenas a família de Ló, por amor a Abraão. Por amor a Abraão. Diz o texto, no verso 22, assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permanece na presença do Senhor. Verso 22 do capítulo 18 de Gênesis. Assim aqueles homens partiram dali, partiram da presença de Abraão e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Família de oração são lideradas por homens que permanecem na presença de Deus. Famílias de oração são lideradas por homens que permanecem na presença de Deus. Homens que permanecem na presença de Deus pela sua própria vida, permanecem na presença de Deus pela sua família, permanecem na presença de Deus pela sua cidade. Vocês já perceberam a importância que é orar pela cidade, olhando para esse texto? Talvez na sua prática de oração você ora por você, pela sua saúde, pela sua família, e você não inclui orar pela sua cidade. A Bíblia nos ensina lá em Timóteo que nós precisamos orar inclusive pelas autoridades da nossa cidade. Você pode não gostar das autoridades que estão sobre a nossa cidade. Não importa em quem você votou. O fato é que você deve orar por aqueles que governam a cidade, governam o estado, governam o país. Porque Deus tem uma forma de governança no mundo por meio da sua igreja, mas Deus também governa por meio de instituições civis. E às vezes Deus permite certas coisas para mostrar ao seu povo o que precisa ser aprendido. Então, não existe governante perfeito
e a gente precisa orar pelos governantes para que Deus tenha misericórdia deles e a cidade tenha paz e nós também tenhamos paz. Então, famílias de oração, elas são lideradas por homens que permanecem na presença de Deus. Abraão permaneceu na presença de Deus. Permanecer dá a ideia de alguém que persiste, alguém que continua ali. Não é aquele momento fugaz de 30 segundos de oração e achar que já orou bastante. Verso 23 vai nos dizer: e aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais... Aqui agora é o diálogo entre Abraão e Deus. Primeiro nós temos aquele momento em que Deus está conversando ali entre ele e os anjos e de alguma forma dando a Abraão o que vai entender o que vai acontecer. E aí agora Abraão se coloca como esse intercessor. Aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, está falando Abraão, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por todo o amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Verso 31, Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Essa forma de Abraão aqui me ensina, meus irmãos, que as famílias, elas precisam orar com objetividade e com perseverança. Famílias de oração são objetivas e são perseverantes. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração objetiva a Deus. Aquela oração que a gente faz uma vez só e esquece. Eu disse para Deus: Senhor, permita com que no meu 4º ano em Natal eu esteja morando na minha casa própria. Eu fiz essa oração apenas uma vez e eu não insisti. Eu não fiquei persistindo com essa oração. Chegamos em Natal no ano 2000. Moramos numa casa no ano 2000. 2001 moramos em outra casa. 2002 moramos num apartamento. No final de 2002 fomos para um apartamento. Ficamos ali 2002, 2003. No dia 1º de maio de 2004, nosso 4º ano, nós estávamos nos mudando para a nossa casa própria, onde estamos até hoje. Quando eu me mudei, Deus trouxe a minha lembrança a oração que eu fiz. Deus trouxe a minha lembrança a oração que eu havia feito. Porque eu confesso aos irmãos que eu orei, mas esqueci. Não era uma coisa que eu estava obcecado por aquilo. Mas Deus, como que dizer: olha, filho, aquilo que você pede, às vezes até em pensamento, eu sou capaz de atender. Ser objetivo nas nossas orações. Precisamos aprender a pedir com objetividade. A pedir direto, sem ficar rodeando muita coisa. Às vezes, uma diferença da reza para a oração está exatamente naquela repetição que se faz, em que a pessoa repete mecanicamente, mas não fala com o coração aberto para com Deus. A oração é um ato de conversa com Deus espontânea, autêntica, em que você entra no seu quarto, na sua intimidade, você abre a sua alma diante de Deus.
Você se desnuda diante do Senhor. Você diz como você está. E você pede por aquilo que o seu coração pede para pedir. A oração não deve ser uma coisa mecânica, automática, que você coloca ali num sistema de repetição e fica repetindo como se a repetição fosse o que fosse agradar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 51 que o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Não é pelo muito falar que sereis ouvido, diz o Senhor. Então nós precisamos aprender a fazer a distinção do que é uma reza e do que é uma oração. Oração é falar com Deus, é abrir o seu coração diante do Senhor. Famílias de oração são objetivas e perseveram. Abraão nos dá esse exemplo. Ele clama pela salvação do maior número possível, 50. Não alcança, e ele vai descendo, e ele vai descendo, e ele vai velando diante do Senhor por aqueles que ele quer alcançar, até que ele vai ao limite daquilo que é possível. De 50 ele baixa para 10, e aí ele não baixa mais do que isso. E o Senhor diz, se houver 10, eu não vou destruir a cidade. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber uma diferença entre aquele que ora e aquele que apenas vive a sua religiosidade sem um maior compromisso com o Senhor. Porque Abraão foi capaz de interceder pela cidade, orar pela cidade, e colocar objetivamente diante de Deus situações que permitisse Deus salvar a cidade, colocando aqueles números ali. E a Bíblia diz que ele persevera, ele continua diante do Senhor. Mas aí nós vamos ver na cidade de Sodoma, Ló, que era sobrinho de Abraão, e foi incapaz de conseguir atrair até mesmo os noivos, namorados ou esposos das suas filhas, porque nem mesmo aqueles que queriam casar com as suas filhas acreditaram nele e o acompanharam. Então, pode-se dizer que Ló era o religioso que vivia na cidade, mas era um zero à esquerda. Não influenciou a vida das pessoas. Não fez nenhum pequeno grupo lá para estudar a palavra de Deus com as pessoas. Não orou pela sua cidade. Se ele tivesse sido alguém que vivesse testemunho no seu lugar de moradia, 10 pessoas poderiam estar sendo salvas ali, e aquelas 10 pessoas poupariam a cidade. E isso me chama a atenção para a responsabilidade que nós temos pela salvação da nossa cidade. Isso me chama a atenção da responsabilidade que paira sobre cada um de nós, de investir na transformação da cidade, de orar pela cidade, mas também de evangelizar a cidade, de alcançar os nossos vizinhos, de alcançar os nossos colegas, de alcançar as nossas famílias que moram na cidade. Se nós queremos que a cidade seja salva, nós precisamos levar aquele que é a salvação. E Jesus é a salvação daqueles que estão perdidos nos seus pecados. Nós precisamos então olhar para este exemplo. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Famílias de oração, meus irmãos, mesmo não alcançando o resultado desejado, continuam fiéis ao Senhor. Abraão não alcançou aquilo que ele queria, mas Abraão permaneceu fiel a Deus. A oração de Abraão não foi respondida como ele queria que fosse, porque não tinha 10 pessoas justas naquela cidade, então ele não foi atendido naquilo que ele gostaria. Mas famílias de oração, mesmo quando não alcançam o resultado desejado, elas continuam fiéis ao Senhor. E por quê? Porque essas famílias sabem que Deus é Deus misericordioso. E Deus, na sua misericórdia, salvou a família de Ló, que era sobrinho de Abraão. Porque sabe que mesmo que Deus não salve a cidade, pelo menos alguém ele pode salvar naquele lugar. Gênesis 19, você pode ler ali a história de Ló, mostra como Deus salvou a vida de Ló,
puxando literalmente pela mão, para que ele pudesse experimentar a graça da redenção do Senhor. Meus queridos, há de se perguntar o quão responsável nós somos pela restauração, pela transformação e pela salvação das nossas cidades. Siló, sobrinho de Abraão, que foi salvo naquela ocasião, tivesse feito um pequeno grupo de estudo na sua casa para ensinar a palavra, certamente 10 pessoas poderiam ter salvado aquela cidade. Mas Ló não testificou bastante. Ló não trabalhou bastante, não evangelizou, não discipulou, não fez a parte dele. O quão responsável nós somos pela restauração, pela transformação e pela salvação da nossa cidade. E aí eu diria que cada um de nós precisa olhar para si mesmo e dizer: eu posso não ser o instrumento que Deus vai usar para salvar toda a minha cidade, mas eu posso ser um instrumento que Deus vai usar para tentar trazer alguns do meu condomínio para Jesus. Eu posso ser um instrumento que Deus vai usar para trazer alguns da minha rua, do meu bairro, para trazer alguns da minha escola, da minha empresa. Eu posso ser instrumento do Senhor para trazer alguns dos meus colegas de trabalho para Jesus. Você pode não ser aquele que vai salvar toda a cidade, mas você pode se colocar como aquele cidadão que está lá na beira da praia, pegando aqueles peixes ou aquelas espécies que estavam vindo morrer na beira da praia, e ele estava lá tentando jogá-las de volta ao mar, e alguém passa e diz: você não vê que não adianta esse trabalho, você não vai conseguir salvar todos? E aí ele pega uma e diz: mas essa daqui pelo menos vai ser salva, e lança de volta ao mar. Você certamente não vai conseguir a salvação de toda a cidade, mas você pode ser o instrumento de Deus para a salvação de um colega, de um amigo, salvação de alguém da família. Agora, o que precisa acontecer é a gente fazer autocrítica e perceber a nossa negligência enquanto pessoas que estão orando, fazer autocrítica, perceber a nossa negligência enquanto pessoas que não estão discipulando, ou evangelizando, ou investindo na salvação dos outros, como o Senhor manda que o façamos. Nós estamos extremamente acomodados e muito focados em nossos trabalhos, em nossas carreiras, em nossas profissões, muito focados em nossas famílias, muito focados em nossas necessidades, olhando para o nosso umbigo e deixando de olhar para aqueles que perecem ao nosso redor. Quantas famílias ao seu redor que sofrem com filhos dependentes? Quantas famílias ao seu redor que estão sofrendo conflitos de casamento, de família? Quantos colegas ao seu redor que estão em processos de depressão, de adoecimento mental, de adoecimento psíquico? Quantas pessoas que estão no seu entorno que podem ser tocadas por um ato de amor, de compaixão? Nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber as nossas falhas e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir trazendo para vocês o texto de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. A parábola do amigo que incomoda. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará, por causa do incômodo, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Com base nessa parábola, Jesus encoraja a oração, dizendo: por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem
e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É interessante Jesus concluir esse ensinamento dizendo, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, meus irmãos, é o selo da vida eterna. O Espírito Santo, quando entra na vida de uma pessoa, está selando você para a eternidade. Significa dizer que você reconheceu os seus pecados, que você reconheceu o quão longe estava de Deus. Significa dizer que você confessou a Deus seus pecados e pediu perdão dele. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem fazer morada nesse coração quando Deus concede o perdão a esse pecador. Então o Espírito Santo lhe sela para a vida eterna. E este é o maior ganho que alguém pode ter nesta vida. Porque você pode ser o bilionário deste mundo. Você pode ter 1001 empresas. Você pode ter uma cidade, um continente, uma nação inteira aos seus pés. Mas se você perder a sua alma, nada de conquista desse mundo terá valido a pena. O Senhor diz isso para aquele que diz na parábola, alma, você tem em depósito muitos bens, desfruta deles. Aí o Senhor diz, você vai morrer e vão pedir a sua alma. Para quem será? O que adianta? Então, quando Jesus ensina a orar e a persistir e a pedir Deus, dá-me a graça de compreender o que significa essa realidade do pecado e me dá a graça de receber o teu perdão para que o Espírito Santo do Senhor venha habitar na minha vida e venha me selar para toda a eternidade. A persistência nesta parábola reflete uma relação de proximidade. O amigo que vai à meia-noite da casa do outro pedir é porque sabe que tem ali um amigo. A pessoa que vai à casa do outro pedir na madrugada para lhe fazer um favor, sabe que aquele amigo vai lhe atender. E ainda que o amigo esteja no sono pesado, com preguiça de levantar, o amigo do lado de fora está insistindo porque sabe que ali tem alguém com quem ele sabe que pode contar. Persistência reflete uma relação de proximidade. Quem persiste o faz como um ato de fé. Quem se coloca diante de Deus para persistir diante do Senhor é porque crer que Deus pode responder a sua oração. Aquele que persiste é porque acredita que aquele diante de quem você está persistindo tem recurso para atender a sua demanda. É alguém que sabe que aquele a quem se está recorrendo tem solução para o problema que lhe aflige. Deus espera ter amigos de fé, amigos que batam a sua porta, amigos que persistam, amigos que se colocam diante dele para pedir, para clamar, para suplicar. E aí nós vamos perceber que os verbos aqui, eles vão mostrando uma relação de proximidade. Aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Aquele que busca, ou aquele que pede está mais distante. Aquele que busca vai se aproximando. E aquele que bate está na porta. Então o Senhor espera que nós tenhamos essa relação de crescimento na nossa oração. Essa relação de alguém que está distante, mas que vai se aproximando até chegar ao ponto de dizer, Deus, eu estou aqui batendo a tua porta. O exemplo de Abraão como chefe de uma família e líder de uma nação em potência, ainda não era uma realidade a nação, mas em potência ela já era. Deus já estava vendo no futuro o que seria a nação a partir de Abraão. Fez infundir no coração dos seus descendentes a cultura da oração regular, sistemática, persistente. Daí porque muçulmanos lá no Oriente oram porque aprenderam com o pai deles, Abraão, do lado de Ismael. Assim como os cristãos do Ocidente também oram
porque os cristãos, assim como os judeus, se consideram filhos da promessa ali pelo lado de Isaque. O exemplo vem desde Abraão, que foi repassado de geração em geração. Que as famílias que me ouvem nesta noite possam tomar o exemplo de Abraão. E nós possamos ver, oh, meus irmãos, uma mudança na cultura da sua família. Se você não tem o hábito de ser uma pessoa que persiste na oração, que você passe a ser alguém de oração. O mundo precisa de chefes de família que levem a oração a sério e sejam exemplo em suas casas, sejam exemplo na vida dos seus filhos. O mundo precisa que a igreja seja muito mais do que uma reunião de crentes no domingo à noite, num tempo de adoração. O mundo precisa que a igreja seja ativa fora das quatro paredes e que ela faça diferença lá na vizinhança, lá na empresa, lá na repartição, lá na política, lá no sistema judiciário, lá no sistema de segurança. A igreja está presente lá. Quando um filho de Deus, selado pelo Espírito Santo, que tem consciência da sua responsabilidade no mundo, procura viver como luz nesse ambiente. Então a igreja é luz nesses ambientes. Queremos formar pequenos grupos que façam o que Ló não fez para salvar a cidade. Queremos formar pequenos grupos que tenham a consciência da importância de separar o seu tempo, deixar de olhar só para si mesmo e começar a olhar para os outros também e encontrar na sua agenda tempo para amar as pessoas que ainda estão sem Jesus. Mas para isso nós precisamos de pessoas como Abraão, pessoas que se coloquem na brecha da oração, pessoas que se coloquem diante do Senhor para persistir, para orar, para buscar a face do Senhor, como Abraão fez por aquela cidade. Domingo passado nós fizemos aqui um apelo, várias pessoas vieram à frente, se apresentando ou para colocar o seu lar à disposição, ou se colocando à disposição para liderar um pequeno grupo. Agora nós precisamos de ter pessoas que deem cobertura espiritual orando por esses. Precisamos que o seu coração seja sensível diante de Deus para colocar na sua agenda diária, orar por aqueles que estão nos pequenos grupos ou aqueles que Deus vai mandar para os pequenos grupos. E aí eu encerro nesta noite perguntando a você, quem está disposto a se colocar como Abraão na brecha da oração para clamar a Deus pela salvação da nossa cidade? Se você estiver disposto a isso, eu não vou chamar você aqui à frente não, mas eu vou pedir para você ficar em pé, porque eu quero encerrar orando por essas pessoas. Se você está disposto a ser como Abraão, alguém que vai estar intercedendo pela salvação da cidade, orando pelos pequenos grupos, orando pelos líderes dos pequenos grupos, orando por aqueles que Deus vai levantar para estar nos pequenos grupos. Se você estiver disposto a ser como Abraão, alguém que vai orar, então fique em pé, em nome de Jesus, e eu quero encerrar orando neste momento. Pai, eu quero em nome de Jesus, quero apresentar aqueles teus filhos que nesta noite se colocam em pé, diante do Senhor, dizendo, eu me apresento como alguém que vai clamar, que vai persistir, que vai orar, para que Deus salve a nossa cidade. Eu me coloco diante do Senhor como alguém que vai orar por aqueles que vão se levantar para liderar esse processo, por aqueles que vão oferecer seus lares para serem espaços de acolhimento. Eu me coloco diante do Senhor para orar por aqueles que o Senhor vai conduzir a essas reuniões, a esses encontros, e em nome de Jesus eu me coloco diante do Senhor nesta noite, para ser instrumento do Senhor, que vai ser usado por Ti, como aquela flecha que vai acertar o alvo, e que vai chegar ao coração das pessoas. Deus, em nome de Jesus eu te peço, levanta no coração de cada um desses irmãos que se colocaram em pé, um desejo ardente de fato de orar, de clamar, de buscar a Tua face, e de aprenderem a persistir diante do Senhor. Coloca no coração de cada um deles aquele sentido de serem objetivos. Assim, ó Deus, como aquele avivalista pregou para o Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro.
que nós possamos dizer: dá-nos Natal para Jesus, dá-nos o nosso bairro, dá-nos o nosso condomínio, dá-nos a nossa vizinhança, dá-nos, ó Deus, o nosso estado para Jesus, dá-nos essa nação para Jesus. Pai, que o Senhor esteja levantando entre nós gente que clama, que ora e que busca a Tua face, assim como Abraão fez, e que aprendamos a orar com objetividade. Que o Senhor ouça as nossas orações e que o Senhor levante entre nós, homens e mulheres, que não terão temor de se apresentarem diante de Ti, humildemente, reconhecendo os seus erros e pecados, mas pedindo que a graça do Espírito Santo lhes seja concedida pelo poder do Senhor. Nós os apresentamos a Ti e pedimos as Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.